Real Madrid venceu o segundo jogo consecutivo e deu um deixa pra lá na crise que parecia instaurada no time depois da goleada para o Barcelona e da derrota para o Milan na Liga dos Campeões. São 2 jogos consecutivos do Real Madrid, 2 vitórias, 4-0 para cima do Osasuna e agora esses 3-0 para cima do Leganés. Um jogo no qual o Real Madrid viu quase todos os seus jogadores fazerem uma grande partida, apesar das lesões que têm prejudicado o Carlo Ancelotti na hora de escalar o time. Na escalação para esse jogo contra o Leganés, as novidades foram Fede Valverde na lateral direita, ele deve ser o lateral direito também contra o Liverpool, já que Carvajal e Lucas Vázquez se recuperam de lesão. E as novidades foram Arda Güler jogando mais pela direita no ataque do Real Madrid, no meio de campo também pela direita, dependendo do momento da partida, e Dani Ceballos, que foi o parceiro de Eduardo Camavinga no meio de campo, na parte da contenção, um pouco mais defensivo. Em geral, um jogo individual muito bom dos jogadores do Real Madrid, com destaques para esses que eu falava. Fede Valverde na lateral direita, Eduardo Camavinga e Dani Ceballos no meio de campo, e claro, Jude Bellingham, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé no ataque do Real Madrid. O Real Madrid abriu o placar com a primeira assistência de Vinícius Júnior para um gol de Kylian Mbappé desde que os dois estão jogando juntos. Chamou a atenção que nessa partida o Ancelotti mudou um pouco o posicionamento dos dois jogadores. O Mbappé jogou mais na ponta esquerda e o Vinícius Júnior um pouco mais centralizados. O técnico italiano disse que pouco a pouco eles vão se entender melhor em campo, e hoje a gente viu a primeira assistência de Vinícius Júnior para um gol de Kylian Mbappé. Foi uma boa pressão do Real Madrid com Camavinga e Bellingham pressionando o Leganés na saída de bola, e o Real Madrid conseguiu que Vinícius Júnior pegasse a bola, fizesse uma muito boa jogada e desse de presente o gol para Kylian Mbappé. O Mbappé, que precisava marcar, estava sendo muito criticado pela imprensa aqui na Espanha, ele que somava apenas um gol nos últimos 7 jogos antes desse e que estava 4 jogos consecutivos sem balançar as redes. Foi o 9º gol de Mbappé com a camisa do Real Madrid, ele que ainda tem 2 assistências, 9 gols e 2 assistências em 17 jogos para Kylian Mbappé. A assistência que Vinícius Júnior deu a Mbappé fez com que o brasileiro chegasse às 10 participações em gols nos últimos 7 jogos com o Real Madrid. O Vini Júnior, que é o artilheiro do time na temporada com 12 gols marcados e também é o líder em assistências da equipe. Participou de forma direta, não estou contando os pênaltis, em 18 gols em 18 jogos na temporada. É o grande destaque do Real Madrid nesse início de temporada. O segundo gol do Real Madrid chega numa falta que Fede Valverde, depois de ter Arda Güler como seu assistente, digamos assim, porque Ceballos e Arda Güler ajudam o Valverde a posicionar bem a bola, primeiro um chutando, depois o outro, e o Valverde dispara com a direita e marca o segundo gol do Real Madrid, o quarto de Fede Valverde nessa temporada, o que faz com que ele já supere a temporada passada, na qual ele havia marcado 3 gols com o Real Madrid. Fede Valverde, que nesse jogo foi o capitão do Real Madrid, já que Carvajal e Lucas Vázquez estão lesionados e Modric começou no banco de reservas. Foi a primeira vez que o Valverde começou uma partida oficial do Real Madrid sendo o capitão da equipe. Depois do gol de Fede Valverde, o Real Madrid ainda marcou mais um com Jude Bellingham, num chute de Brahim Dias, que acaba sendo desviada a bola no defensor do Leganés, que quase faz um gol contra, depois a bola volta e Bellingham acaba botando ela para dentro. O meia inglês, que nos primeiros 12 jogos da temporada não havia marcado nenhum gol, soma 2 partidas consecutivas marcando gols. São 2 gols do Bellingham nesses últimos 2 jogos com o Real Madrid. Um Real Madrid que, de novo, não sofreu nenhum chute a gol do seu adversário, assim como tinha sido com o Osasuna na vitória por 4-0 antes da data FIFA, agora com o Leganés nesses 3-0, também acaba não sofrendo nenhum gol do adversário. É claro que tem muito do adversário, do nível do adversário, mas também tem muito do Real Madrid, que se transformou nesses últimos 2 jogos em um time mais sólido, um time mais compacto e um time com uma atitude defensiva melhor, que era algo que o Ancelotti pedia muito aos seus jogadores. Nas 2 últimas partidas, são 7 gols marcados e nenhum gol sofrido pelo Real Madrid. Depois de um momento de turbulência, depois das derrotas para o Barcelona e para o Milan, o Real Madrid precisava se reerguer e consegue fazer isso nas 2 partidas antes de ir a Anfield enfrentar o Liverpool na Liga dos Campeões. Um jogo no qual o Real Madrid precisa somar pontos
caso queira ainda pensar em uma possibilidade de classificação entre os 8 primeiros da Liga dos Campeões para conseguir uma vaga direta para as oitavas de final da Champions. É imprescindível para o Real Madrid conseguir somar algum ponto em Anfield. O problema é que o Liverpool vem em um grandíssimo momento, mas isso aí a gente vai falar muito no decorrer da semana. A vitória contra o Leganés para o Real Madrid foi muito importante dentro do campeonato espanhol, porque o Barcelona, nos últimos 2 jogos, acabou tropeçando e fez com que o Real Madrid tivesse a possibilidade de, neste momento, o Barcelona ser ainda o líder do campeonato espanhol, mas o Real Madrid tem um jogo a menos e nesse momento tem apenas 4 pontos a menos que o Barcelona. Se ganhar as próximas partidas e também esse jogo atrasado contra o Valência, que ainda não tem data oficial para acontecer, o Real Madrid pode ficar apenas 1 ponto de diferença do Barcelona, que continua na liderança do campeonato espanhol. Um momento em que o Real Madrid consegue se recuperar, claro, muito pensando nesse jogo contra o Liverpool, quarta-feira, lá em Anfield, pela Liga dos Campeões.